Agradeço aos palestrantes da mesa, os professores Dr. Marcelo Carneiro, Lucivaldo José Castellani e Crislaine Trindade. Então, para dar início aos nossos trabalhos desse período, dessa tarde chuvosa aqui em Guarapuava, fria, não sei como está no restante, mas aqui está chovendo e frio. Nós vamos dar início, então, com a fala da mesa do professor convidado, o professor Marcelo Carneiro, é médico infectologista, mestre em microbiologia, doutor em medicina em 2015, pós-doutorado em educação em 2021, professor do curso de medicina da PPG em promoção de saúde e do PPG Sistema e Processos Industriais na Universidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, vice-coordenador e supervisor no programa de residência médica em clínica médica do Hospital Santa Cruz, a PESC, consultor e revisor dos manuais de segurança do paciente e de notas técnicas da Anvisa. O professor Marcelo abordará sobre as dificuldades dos profissionais de saúde e meio acadêmico. Professor, o senhor tem 15 minutos, então, para sua fala. Fique à vontade. Bom, muito obrigado pelo convite. Bom falar com vocês. Como eu estudei eu fiz o meu mestrado e a residência na UEL, em Londrina. Então, eu passava por Guarapuava sempre para voltar para o Rio Grande do Sul. Então, muito legal falar com vocês. Bom, essa aqui é a página do nosso mestrado e doutorado em promoção da saúde aqui da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. Fica aqui no interior do Rio Grande do Sul. Bom, inicialmente eu vou falar sobre início sobre introdução, saúde mental, resiliência em relação à Covid e algumas considerações. Como a gente tem pouco tempo, eu vou passar um vídeo para vocês aqui, só um pouquinho. Só vou ver se ele vai ligar. É rapidinho, para introduzir o assunto sobre Covid e saúde mental. A gente sabe que, então, depois que tudo começou lá na China, as consequências dessa globalização geraram essa segunda pandemia neste século. Essa animação consegue colocar muito o que acontece, as formas de transmissão da doença e a sua capacidade rápida de transmissibilidade. Fazendo também com que a gente tome algumas atitudes muito um pouco dos nossos hábitos. Em alguns momentos, mudando muito. Isso está muito claro de desespero em alguns momentos, né? E o alerta mundial, então, na pandemia. Os profissionais de saúde também se colocam numa situação um pouco difícil nesse momento. Alguns deles fugindo de todo o problema e outros tendo que enfrentar o problema, inclusive, não fazendo nenhuma quarentena. E se expondo, inclusive, quer dizer, mudando nossos hábitos, mentalmente ficamos diferentes. Algumas pessoas não tiveram que questão de não ficar em casa. Então, fica claro nessa introdução, então, toda a situação da problemática do coronavírus, da Covid e dessa pandemia, a segunda pandemia nesse século. Aqui a gente só exemplifica que a primeira pandemia desse século foi a influenza, né, a gripe em 2009. Coincidentemente, 2019, pandemia de Covid. Então, nós temos que ter aprendido agora, para chegarmos, talvez, daqui 10 anos, uma nova pandemia, e isso que a gente vai discutir aqui. Então, a gente percebe a fragilidade do sistema de saúde mundial, a globalização, medidas extremas com confinamento familiar, e aí tem os prós e contras, né? A gente vive em grupo, mas
tudo isso tem consequências positivas e negativas. Uma estrutura não preparada, um virtual frágil, um despreparo, revolta, não adaptabilidade, nem tudo se adaptou à virtual, nem todos os professores se adaptaram à virtual e muitos alunos não se adaptaram e muitas pessoas não tinham recursos para essa adaptação. O isolamento social, e aqui eu começo com um editorial de duas professoras nossas aqui da Unisc, que coloca justamente isso, como nunca houve uma política de saúde pública global de orientação ao isolamento social na dimensão que estamos vivendo, não sabemos o que virá adiante em termos do real impacto em todas as esferas da nossa vida. Então fica a introdução nesse sentido. Aqui a gente também colocou um outro editorial numa revista americana, colocando que as desigualdades e a heterogeneidade sociocultural do Brasil nos coloca numa situação muito complexa. Então, navegar em águas turbulentas foi o que a gente quis dizer aqui, e que o Brasil começou a se envolver em agrupamentos para tentar passar por isso, ou seja, todos os pontos positivos de uma pandemia foram vistos. Aqui também a gente coloca que o isolamento, né, e esse controle espacial, ele tem um benefício, mas tem muitos prejuízos em relação à questão da saúde mental, e isso também vai gerar consequências que a gente vai discutir hoje à tarde. Aqui o outro estudo que a gente coloca também, que a gente fez durante a pandemia, ou seja, aqui a gente consegue, o nosso grupo de pesquisa, junto com o PPG, o isolamento social e o distanciamento, juntamente com a questão da quarentena, não fez com que um grupo de professores e alunos não fizessem pesquisa durante a pandemia. Então, durante a pandemia, a gente saiu, né, nas cidades da nossa região, 13 cidades, e a gente conseguiu fazer um estudo com 4.252 pessoas, entrevistas e exames realizados em seu domicílio, e a gente consegue, então, mostrar e evidenciar que, sim, o distanciamento social e a quarentena diminui o risco de aquisição de doença. Então, isso aqui na região do interior do Rio Grande do Sul. Apesar de todas as consequências mentais relacionadas a isso, esse distanciamento como medida importante na prevenção de doenças. Então, é o que a gente vai falar agora, a saúde mental exteriorizou sentimentos contidos, muitas pessoas sem apoios, e muitas pessoas não tinham escolhas em relação à quarentena, ou seja, os profissionais da saúde não tiveram escolhas enquanto a não trabalhar, e tiveram que sim trabalhar sobre alta tensão e sobre riscos ocupacionais muito intensos, em algumas situações, inclusive, sem equipamentos de proteção. Aqui, eu vou colocar agora alguns estudos que falam sobre isso, né? Então, aqui tem um estudo de universitários, 1.000 universitários da Grécia, na primeira onda da pandemia, e nos primeiros dias de lockdown, mostrando que 73% já tinha sintomas de ansiedade, 60% com depressão, 20% com suicídio. A qualidade do sono foi ruim e piorou durante esses períodos de quarentena, ou seja, no lockdown e ficar em casa não melhorou o teu sono, pelo contrário, piorou a questão dos relacionamentos sexuais e a piora da qualidade da vida. Quando a gente olha esse estudo chinês, então a China tem muitos estudos para falar sobre quarentena em massa e sobre as consequências na saúde mental, uma meta-análise mostrando que os sintomas de ansiedade pioraram durante a quarentena, as experiências de medo, depressão e outros foram exacerbados em ficar em casa. Então, as mídias sociais, que teoricamente poderiam ajudar a diminuir esse sofrimento, não melhorou e muitas vezes até piorou, porque a pessoa estava sempre online. E essa situação, então, gerava uma exaustão e um dano à saúde mental, aumentando, então, também os riscos relacionados a essa exposição frequente e contínua a mídias sociais. Importante também a gente já começar a abrir o pensamento que professores e alunos também tiveram que se adaptar a esse novo momento. E esse novo momento imposto, ele não foi da melhor forma possível. E até a gente chegar num nível de aprendizado que hoje, nós estamos aqui fazendo um evento online, nós tivemos aí 2 anos extremamente importantes, mostrando que isso não é tão fácil assim. Aqui também tem outro estudo mostrando que essa questão dos alunos
e a mídia social, ou seja, as interações face a face, né, elas diminuíram muito, e a questão das interações digitais aumentaram absurdamente, mas isso não foi um movimento tão positivo quanto se acreditou que seria. As sequelas relacionadas, agora aqui num estudo de alunos de enfermagem, mostrando que os distúrbios do sono e a saúde mental dessas pessoas, desses alunos, foi extremamente prejudicado. E outra coisa que eles colocam é que os alunos mais jovens, os enfermeiros mais jovens, sofreram muito mais do que os enfermeiros mais antigos, o que pode estar relacionado com a experiência e a capacidade de resiliência no sentido de saber lidar com as diferenças e as dificuldades. Então, aqui alguns fatores que podem favorecer ao desenvolvimento de distúrbios relacionados à saúde mental em enfermeiros durante o Covid-19, o isolamento, ser mulher, mulher jovem, né? Essa questão de aquisição financeira, quando estiver muito economicamente prejudicado, isso pode ser um fator negativo. O trabalho diretamente com pacientes, o Covid, e tem um estudo que mostra que quem trabalhou durante a quarentena, mas trabalhou em unidade Covid, comparado com unidade não Covid, a saúde mental de quem trabalhou na unidade Covid foi muito pior. Abuso de álcool, ou também essa questão de uma extrema carga de trabalho. O trabalho na quarentena também tem outros impactos negativos na saúde, né, que são desordens relacionadas a estresse pós-traumático, depressão severa, burnout, insônia, até mesmo estigmatização. E colocando também importante que profissionais da saúde que já eram etilistas ou que já tinham algum distúrbio psiquiátrico, isso piorava durante a pandemia ou durante o seu estado de trabalho, e que as suas chefias têm que trabalhar para melhorar nesse sentido. Então, trabalhar com Covid versus trabalhar sem Covid na pandemia, sem dúvida mudou. E aqui então tem três gráficos, três figuras mostrando que quem trabalhava em unidades, deixa eu botar um laser aqui, quem trabalhava em unidade Covid tinha condições diferentes relacionadas a funcionários que não trabalhavam em unidades de Covid. E quando a gente vai olhar os distúrbios psicológicos, eles eram piores naqueles profissionais que trabalhavam em áreas de Covid. Então, o impacto negativo que isso gerou na saúde mental dos profissionais mostra que nós temos que ter estratégias, e as chefias têm que ter estratégias de gestão para minimizar isso, e é o que a maioria dos estudos colocam, e que a gente tem que estar preparado para as próximas pandemias, para que situações de estresse devam ser trabalhadas também de uma forma bem mais ágil, e utilizar o Covid, o que aconteceu no Covid, como uma experiência para melhoria. Aqui colocando, então, quais seriam as fontes, né, de suporte que essas profissionais tinham durante a pandemia, e se vocês olharem esse cinza claro aqui, a maioria sentia, não falava sobre o assunto, mas precisava falar sobre o assunto na sua chefia ou outros sistemas, então mostrando que a sua rede de contato também tem que ser muito forte para minimizar o risco de piora da saúde mental durante esse tempo. Quando a gente coloca em médicos, então toda essa conversa para os médicos, se mostra que o estresse de trabalho e até mesmo o burnout aumentou muito, e que a saúde dos médicos também estava precarizada durante a pandemia de Covid. Então, que os trabalhadores de saúde e os médicos também têm que, ou melhor, as chefias médicas também têm que ficar alertas para a saúde mental dos médicos da linha de frente. Então, aqui, só mostrando que nesse estudo mostrou que 32% tinha ansiedade, 52% tinha algum nível de depressão, 30% estresse, medo, 41%, e distúrbio do sono, em 27%. Então, quase finalizando, a resiliência seria a melhor forma de se adaptar a situações de estresse. E aqui tem alguns estudos que falam dessa questão da adaptação, né, dos profissionais, alunos e professores. E eles colocam que a geração Z não tem essa capacidade de resiliência comparada com as outras gerações. Então, construir isso para todos os profissionais seria uma forma de trabalhar já preventivamente
para que a gente não tenha problemas na próxima pandemia ou nas próximas situações de estresse. Importante também averiguar e deixar muito mapeado que profissionais que já tenham problemas psiquiátricos ou com abuso de substâncias como álcool, devam lidar com esses grupos de profissionais de uma forma diferente e que, de preferência, não seria a melhor opção colocá-los para trabalhar em situações de áreas de risco, no caso aqui, em enfermarias de Covid. Considerações finais, então, importante, aqui eu deixo a higienização das mãos como prevenção de doenças, não somente para Covid, mas que a gente tem que lembrar que tem alguns indicadores e a gente tem que ter essa empatia de reconhecer o nosso colega doente. Então, indicadores para reações de estresse físico, palpitação, náusea, dor de cabeça, dor abdominal, insônia, comportamentais relacionados a toda a irritabilidade ou até mesmo abuso de álcool ou de outros conflitos que possam estar sendo gerados durante o trabalho, na questão emocional, né, com medo, ou até mesmo raiva, e essa questão da cognição, que é importante que os profissionais estejam sempre muito ativos, mas perda de memória, baixa concentração, dificuldade em realizar suas atividades, seriam já indicadores de estresse e que é uma reação à falta de cuidado. Então, um suporte organizacional, então, quer dizer, as chefias têm que estar preparadas para fazer isso. E a gente viu isso muito na pandemia aqui no hospital, né? O hospital, as unidades de Covid recebiam bolos, recebiam outros tipos de carinhos, vamos dizer assim, para que mentalmente esses profissionais ficassem mais tranquilos, né? Então, oferecer água, café, alimentos em áreas oportunas, em momentos oportunos, para que a estresse de trabalho seja menor. E também estratégias relacionadas a reconhecimento, né? A chefia também tem que ser mais flexível, mais humana, mais presente, que consiga fazer conexões com esses profissionais para que consiga minimizar o risco de estresse. E também os colegas, no sentido que também possa cuidar do seu colega. Então, essa empatia, como eu tinha falado antes, para ter, talvez, um igual consiga entender melhor o que esteja acontecendo e assim a gente minimizar o problema. O que a gente precisa pensar para o futuro? Né? Que a gente tem que ter aprendido com esse pós-pandemia, com esse pandemia, e que nas próximas a gente já esteja mais preparado, talvez, com as situações de proteção da saúde mental dos profissionais. Esse estudo, ele coloca justamente isso, né? Quais são os sentimentos que as pessoas sentiam, quais eram as conexões emocionais, né, que também foram categorizadas nesse estudo, as necessidades que eles apresentavam e os sentimentos durante a pandemia. Né? Então, as habilidades socioemocionais e profissionais que nós temos que desenvolver durante o trabalho, principalmente a resiliência, esse trabalho colaborativo, a sensibilidade, a empatia, um pensamento crítico, mas também de gratidão e sensibilidade, mas não deixando de utilizar a liderança e até mesmo a melhoria e a segurança dos atendimentos. Né? Importante também a questão de conhecimento tecnológico, nunca foi tão importante a habilidade digital, a criatividade e a nossa capacidade de se adaptar e de se comunicar, para a gente poder ter uma boa organização. E terminando, aqui o nosso evento do mês que vem, então, que é o nosso evento aqui do PPG, Interdisciplinaridade na Promoção da Saúde. Convido a todos também, que está o link. E termino com essa frase que foi de um editorial de uma colega enfermeira da UFSM, que coloca que todas as instituições precisavam, né, ou precisam retomar a vida, precisa ser vivida, mesmo que seja com adaptações no cotidiano ou restrições. Foi o legado dessa nova pandemia que assolou o mundo, mas, acima de tudo, segue a produção da ciência e a vida nos diversos espaços de convivência humana. Agradeço, aqui está uma fotinho, a última foto do nosso grupo de pesquisa, que é Tecnologia, Ensino e Segurança do Paciente. Ali está o link do nosso site, e convido a todos, e depois fico disponível a perguntas. Obrigado.
Obrigado, professor Marcelo. 2 avisos aos participantes da sala. As perguntas será aberto as perguntas ao final de todas as palestras, e essa mesa ela está sendo gravada. Então, dando continuidade, eu convido o professor Lucivaldo José Castellani, doutorando em Desenvolvimento Comunitário da Unicentro, mestre em Desenvolvimento Comunitário pela Unicentro 2020, especialista em Saúde Mental pela Uniguaracá 2017, especialista em Clínica Psicanalítica pela Universidade Estadual de Londrina, graduação em Psicologia pela PUC Paraná em 2012, graduação em Teologia pela Faculdade Missioneira do Paraná 2001 e graduação em Filosofia pela UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O professor é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa de Vulnerabilidades e abordará os impactos emocionais após pandemia e as vias de manejo nas condições emocionais. Fique à vontade, professor. Professor, acho que o seu microfone está desligado. Opa, agora deu certo. Isso, então, obrigado. Boa tarde a todos. Evani, obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Também saúdo aí os colegas da mesa, o professor Dr. Marcelo, a psicóloga Crislaine, né, a todos que estão participando desse momento de pensar, repensar e, de repente, renovar a nossa vontade de continuar vivendo a vida com todos os percalços que a pandemia nos trouxe, né? Como já foi dito pela Evani, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa no doutorado, né, na área de desenvolvimento interdisciplinar, e tenho me dedicado um pouco bastante, vamos dizer assim, aos impactos também da pandemia, principalmente naquilo que se refere às questões do luto e da morte. E aí o objetivo um pouco da minha pesquisa, do meu trabalho, é investigar as representações, né, sociais dos enlutados, né, que passaram por esse processo de luto aí no tempo da pandemia. Os familiares, a minha pesquisa, então, são com os familiares dessas pessoas que acabaram contraindo o vírus e acabaram também entrando em óbito. Pensar um pouco a pandemia, né, pensar um pouco contribuir um pouco com a reflexão, né, a respeito da saúde mental, eu faço isso a partir do ambiente do qual eu também acabo fazendo a minha atuação profissional. Sou servidor na rede pública de saúde, sou psicólogo, também trabalho como docente na Uniguaracá, mas, sobretudo, a experiência na rede pública, integrando uma equipe multiprofissional, me faz pensar alguns elementos importantes que tratam da saúde mental nesse momento não que vivemos da pandemia e agora no pós-pandemia. O professor Marcelo já fez uma série de considerações a respeito de algumas consequências psicológicas, né, a respeito da saúde mental. Eu trabalho num programa específico aqui no município de Guarapuava, um programa chamado Programa Melhor em Casa, que é um programa onde uma equipe multiprofissional realiza atendimento nos domicílios, né? Então, a gente teve, assim, bastante contato, tanto com pacientes quanto com familiares, né, que acabaram passando por essa experiência da pandemia, e a gente pôde, de forma assim, muito concreta, visualizar todos esses elementos, né, já pontuados ali pelo professor Marcelo, e que alguns deles eu retomo na minha fala também. Eu inicio dizendo que a preocupação com a saúde mental da população sempre foi uma das preocupações dos serviços de saúde. Mesmo antes da pandemia, né, a gente sempre tem políticas de incentivo, políticas de atendimento, né, que se preocupem com a saúde mental da população. Todavia, na pandemia, né, essa preocupação
e essas experiências que a pandemia trouxe intensificou a preocupação, né? A gente percebeu, né, que foi, né, como já conhecemos, uma das maiores crises, maiores problemas, os problemas mais intensificados de saúde apareceram desde âmbito internacional quanto âmbito nacional e local, né? E tudo isso proporcionou, né, perturbações psicológicas. Se até então, né, quem não tinha algum sofrimento psicológico, ou até aqueles que um sofrimento psicológico estava, de certa forma, mais amenizado, né? A pandemia trouxe essas grandes questões para o cenário da preocupação com a saúde, né? Com a saúde mental das pessoas. Claro que a gente percebe que, assim, a gente percebeu que esforços, né, emergenciais, eles foram realizados, principalmente no sentido de tentar propor maneiras de lidar com as situações novas, né, de uma forma, assim, bastante emergencial, enfim, né? Porém, uma coisa que esses esforços emergenciais eles nos possibilitaram entender foi que nos deparamos frente a uma realidade, um desafio sem receitas prontas. E aí, pensando na saúde mental, toda vez que a gente se depara, e eu falo também do campo da psicologia, né? Toda vez que a gente se depara com esses elementos que nos colocam numa certa instabilidade, que questionam, né, aquilo que a gente já estava habituado a fazer, então isso nos coloca em crise no sentido psíquico, mas somado a todos esses outros elementos que a pandemia, né, foi nos mostrando, né? Deixa eu só mudar o meu slide aqui. Isso, já está ali, só voltar aqui. Né? E aí a gente pôde perceber que, né, além do próprio medo, né, de contrair a doença, né, essa sensação de um certo mal-estar, uma instabilidade, provoca sensação de insegurança em todos os aspectos da vida. Tanto na vida, na perspectiva da vida coletiva, da vida social, quanto na vida individual. E por isso, né, a literatura vai nos apontando também que as sequelas de uma pandemia, né, muito maior, né, do que as mortes, é justamente as sequelas emocionais. Que algumas coisas, né, que alguns elementos dessas sequelas emocionais, a gente pode sinalizar a partir, sobretudo, da elevada ou a exacerbada experiência das emoções negativas. O que eu chamo, o que eu aponto como emoções negativas? Primeiramente, né, para além do elemento subjetivo, mas esses elementos de ordem das emoções, a vivência das emoções negativas, a gente pode pontuar como, por exemplo, informações, né, informações sobre o impacto inicial da pandemia. Né? Então, toda aquela trama inicial que vivenciamos, né, no sentido de recomendações, distanciamentos, fakes, notícias falsas, né, informações sobre altas taxas de mortalidade, tudo isso proporcionou um impacto, né, na vida psíquica do sujeito. Um segundo elemento de ordem, assim, da manifestação desses elementos, dessas emoções fortes, né, elementos negativos, vamos entender assim, que impactou as pessoas, era um certo otimismo irrealista, né? Entendido como uma crença de que tudo dará certo quando uma boa parcela da população vinha sofrendo, vinha na UTI e vinha, inclusive, entrando em óbito. Né? Então, assistimos a um certo otimismo irrealista, no sentido de um otimismo que, ao mesmo tempo, queria manter uma esperança, mas, ao mesmo tempo, acenou previsões distorcidas, né, sobre a realidade de saúde, né, em nível mundial, em nível nacional aqui da nossa,
do nosso país. Um outro elemento que também teve impacto, né, proporcionou uma emoção negativa, né, ou que as pessoas foram impactadas, era a gravidade e a vulnerabilidade do adoecimento. Ou seja, né, mesmo aqueles que nunca tiveram nenhum sinal de doença, eles a qualquer momento poderiam ser infectados, poderiam poderiam contrair o vírus, poderiam ser vulneráveis, frágeis a esse novo cenário da pandemia que estava se instalando. Um outro elemento também, assim, de bastante repercussão negativa no campo da subjetividade, né, é a aceleração descontrolada do contágio, né? Esse elemento fez com que, nessas situações descontroladas do contágio, né, as internações e os óbitos frequentes, eles provocassem repercussões no funcionamento social e, sobretudo, na maneira das pessoas lidar de uma forma um pouco menos sofrida com o fato da pandemia, né? Então, víamos nos meios de comunicação números cada dia maiores, sempre maiores, instalando um medo na população. Um outro elemento, e ainda que traz um impacto bastante grande de sofrimento, e eu chamo aqui um impacto negativo, era o fato de que os familiares, né, em todo mundo, não podiam mais velar, né, nem enterrar os seus parentes acometidos pelo vírus. Ou seja, não podíamos fazer os nossos ritos de passagem, né, ou não conseguíamos fazer as nossas despedidas, que dentro do universo, né, histórico-cultural, isso acaba também, assim, influenciando no bem-estar psíquico, né, das pessoas. Todos esses elementos, então, geram aquilo que o professor também já pontuou anteriormente na sua reflexão, que são as questões emocionais abaladas, que, consequentemente, traz o sofrimento psíquico, né? Então, essas questões emocionais, né, a gente pode dizer que é o aumento do quadro de ansiedade, o aumento do quadro do estresse, transtorno do pânico, né, a solidão, a raiva, o tédio, né, insônia, ansiedade, diminuição da concentração, diminuição, né, da vontade, mau humor, perda de energia, aguçamento de preocupações consigo e com os outros durante a pandemia. Não é uma preocupação qualquer, mas realmente uma preocupação muito exacerbada com os outros, né? Tudo isso faz com que eleve a carga emocional, física, e também a sociedade acaba justamente sofrendo com todas essas questões, que, para além do elemento físico, tem o elemento psicológico. Parece uma coisa meio engraçada, para além do elemento físico, o elemento psicológico. Não se trata de separarmos as coisas. E aqui, né, e a pandemia nos ensinou muito mais isso, né, a pensar, né, a termos a pessoa como centro, né, das nossas terapêuticas. E a pessoa como centro é o biológico, né, é aquilo que faz parte do orgânico, que está, sem dúvida nenhuma, associado às questões psicológicas e emocionais. E, além disso, ainda, além de todos esses elementos, né, a estigmatização das pessoas, né, que traz um impacto para a vida mental, a saúde mental, melhor dizendo, né? O que é essa estigmatização das pessoas? A gente já poderia falar disso, principalmente quando recebíamos o resultado de um teste. Fulano é positivo, Covid positivo, contaminado pela Covid, vítima do Covid, ou seja, expressões, né, falas, maneiras de estigmatizar as pessoas, que também, no auge, depois, né, do momento forte da vivência da pandemia, acabou também provocando algumas descompensações psicológicas nos indivíduos. Bom, esses elementos fazem a gente pensar, né, uma outra coisa
que é muito importante, que é a emergência do cuidado. Talvez a pandemia, né, possibilitou essa visão para a gente também, né? Aquilo que o professor Marcelo dizia, né? A gratidão, né? O reconhecimento do humano, né? O fortalecimento de algumas experiências bastante humanas, né? Do dia a dia, né? Então, a pandemia nos ajudou a pensar um pouco nisso, a emergência do cuidado, né? A emergência, sim, do cuidado de si, né? Do cuidado com aquilo que nos faz ter uma boa qualidade de vida, um bem-estar, né? Mas, sobretudo, pensar também no bem-estar dos outros na condição da sua saúde mental, né? Ou seja, quando eu estou falando de elemento da ordem do cuidado, né, eu estou dizendo aqui que para pensarmos a saúde mental, né, por mais que houve iniciativas emergenciais, né, a gente precisa, daqui para frente, né, pensarmos de forma ainda mais intensa em investimento em políticas públicas de saúde mental. Isso é um elemento assim bastante importante. Se no âmbito das organizações, né, de repente as chefias são responsáveis, são os responsáveis, assim, protagonistas para a promoção disso ao interno das instituições, em nível social, a gente precisa desse investimento nas políticas públicas da saúde mental. Estou falando aqui do quê? Né? De investimentos aí maior no atendimento aos equipamentos que nós já temos, né? No investimento de mais profissionais que também possam estar atendendo a população, né? No investimento de profissionais que também possam estar atendendo os profissionais envolvidos aí na área de atenção à saúde. Bom, em nível subjetivo, a gente sabe que torna-se importante, daqui para frente é importante sempre estar atento a algumas questões, por exemplo, né, os sentimentos, as emoções, né, que perpassam a existência da pessoa, né, o que posso fazer para minimizar os impactos, claro que isso é tudo no nível subjetivo. Algumas medidas profiláticas que a gente diz na saúde, a gente pode utilizar, né, como uma alimentação saudável, uma atividade física, um bom funcionamento da saúde mental, mas todavia, e aí vou finalizando também a minha fala, né, todavia há um grande número de pessoas que estão presas a estruturas de sofrimento, aonde por si essas pessoas não conseguem mudança e precisam de ajuda. Aí entra a questão da dinâmica do cuidado, né? É aí que precisa ser detectar as eventuais áreas de conflitos ou desordens e oferecer possibilidades de cuidado mais intenso e de cuidados mais humanizados. Então, algumas ideias, algumas reflexões aí para ajudar aí nessa temática da saúde mental, né, no tempo de pandemia. Obrigado. Obrigada, professor. Lembrando que as perguntas serão realizadas no final de todas as palestras. Então, agora, eu convido a professora Crislaine Trindade. A professora Crislaine é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, graduação em Psicologia pela Uni-Guaracá, pós-graduanda em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC Rio Grande do Sul, está em fase de conclusão, né, professora? Não sei se concluiu, se pode atualizar. Experiência profissional em psicologia clínica no atendimento infanto-juvenil e saúde mental da mulher. Atua também como consultoria para escolas, orientação parental e plantão psicológico. E a professora vai falar sobre a promoção de saúde mental de crianças e adolescentes pós-Covid. Obrigada, professora, fica à vontade. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer, Ivani, pelo convite. É uma honra estar participando desse congresso, principalmente por ele estar sendo promovido pela Uni-Guaracá, que é minha casa também.
Eu continuo trabalhando também na Policlínica, trabalho em consultório particular e trabalho na Policlínica Guaracá também, atendendo na área de psicologia clínica. E agradeço também a presença e dos meus companheiros de mesa, o professor Lucivaldo, meu professor, né? Então é uma honra estar aqui junto com ele, o professor Marcelo também. E cumprimento a todos os que estão presentes aqui nessa sala. E antes de expor os meus slides, eu gostaria de ver alguns comentários de vocês, se vocês puderem responder rapidamente aqui nos comentários, se vocês são estudantes, de que área vocês atuam como profissionais, ou se são estudantes da graduação, qual o curso que vocês fazem, vocês podem responder por aqui? Quem puder ir colocando aqui nas mensagens, aí eu vou dando uma olhada aqui para saber um pouquinho sobre vocês, os que estão participando na mesa. Então, uma fisioterapeuta, a Gabriela, que no momento é mestranda, farmacêutica, a Rochelle, nutricionista, Alan, educador físico, André, psicólogo, mestrando da Unicesumar, Jane está fazendo doutorado em promoção de saúde, é psicóloga, Ana Carolina, médica da família, psicólogo, Joed, mestrando da Unicesumar também, Marcelo, educação física, Márcio, educação física, fisioterapeuta, nutricionista, odontologia, olha que legal. Então, aqui a gente vê esse multiprofissional, né, essa busca multiprofissional relacionada à promoção da saúde aqui dentro dessa sala. Então, tem de várias áreas, tanto estudantes, né, como profissionais já formados, e é muito bom a gente poder compartilhar e ver que mais pessoas estão interessadas, né, em ouvir um pouquinho sobre a saúde mental. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui os meus slides. Deu certo, professora, ou ainda não? Sim, professora Crislane, se você quiser compartilhar em modo tela cheia. Ah, isso. sim. Ali mesmo, onde estava isso. Aí, ficou melhor agora, né? Isso. Obrigada. A joia. Então, tá bom. Então, o meu tema, né, como a professora Evani já apresentou, é promoção de saúde mental da criança e da adolescência, né, desse período pós-Covid. Então, dentro da minha formação, desde a pedagogia, que eu sou formada há 20 anos e trabalhei dentro de escola, tanto escola pública como particular, sempre o meu interesse foi entender todos esses mecanismos emocionais, né, relacionados à infância e à adolescência. E por isso eu acabei depois optando pela psicologia. Então, neste estudo aqui, em primeiro momento, eu gostaria de enfatizar com vocês algo importante que, por mais que estamos lidando aqui, né, com uma sala cheia de profissionais da área da saúde, e é algo que sempre é importante a gente ressaltar. A diferença que existe entre a saúde mental, um problema de saúde mental e um transtorno mental. Então, quando a gente fala de saúde mental, muitas pessoas, jamais as pessoas leigas mesmo no assunto, elas vão pensar que a ausência, por exemplo, de emoções negativas ou de sentimentos de ansiedade, de medo e de fatores estressores. E a gente sabe que não. Porque a saúde mental, ela vai tratar de uma pessoa, de um ser humano que consegue ter uma resiliência, uma forma satisfatória para lidar com essas nuances da vida, né, com os momentos de estresse que ele passa, e também com os sintomas, né, relacionados ao estresse, à ansiedade, de uma forma que ele consegue passar por aquele momento e retornar ao estágio anterior. Então, quanto mais a pessoa consegue se regular depois de um evento estressor, mais a sua capacidade de resiliência. Então, não significa que a pessoa não passa, o que todos nós não passamos, por sofrimentos psíquicos, todos passamos, né? Mas a diferença é que quando a pessoa tem uma saúde mental satisfatória, esse sofrimento psíquico ele pode ser considerado como mais leve, de curta duração, com um impacto menor na sua rotina.
O problema de saúde mental, já nesse campo, ele já vai entrando para algo que é mais estressor e que acaba tendo um sofrimento psíquico mais moderado, de média duração, que requer mais atenção. Então, alguns sintomas começam a aparecer com maior frequência, como, por exemplo, a insônia, a irritabilidade, o medo, e acabam atrapalhando a rotina. Então, aí se requer maior atenção, né? Um transtorno mental, aí é algo que precisa ser muito bem avaliado, analisado, porque são sintomas repetitivos que vão afetar significativamente a rotina, causando grande sofrimento psíquico e de forma prolongada. Então, não existe a gente pensar que uma pessoa que está, por exemplo, passando por um luto, ela já está vivendo um transtorno depressivo, porque existe um tempo para essa elaboração. Então, é preciso se olhar a frequência, a consistência desses sintomas, para que a gente possa dizer que esse problema de saúde mental que ela está enfrentando efetivamente se transformou num transtorno mental, né? Teve essa configuração. Então, a incidência dos transtornos, se a gente pensar assim, de modo geral da população, ainda não falando de crianças, vários estudos apontam que 1 em cada 5 pessoas poderá desenvolver um transtorno mental ao longo da vida. Então, é um número bastante grande. Mas se a gente pensar que dentre dessas pessoas, desse 1, né, de cada 5, 50% desses transtornos, eles aparecem na infância, antes dos 14 anos. E um dado interessante é também a gente saber que 80% desses casos não fazem acompanhamento regular, porque, além da falta, muitas vezes, de acesso, o preconceito é um fator crucial para a baixa adesão aos tratamentos. Então, quando a gente fala de transtorno mental, de saúde mental, as pessoas não enxergam, muitas vezes, com os mesmos olhos que elas entendem um problema, por exemplo, metabólico, né? Se a pessoa tem um diabetes, se ela tem algum problema físico, ela vai procurar o médico, ela vai procurar um medicamento, ela vai buscar ajuda. Quando são questões de ordem emocional, né, quando a gente trata da questão da saúde mental, as pessoas muitas vezes têm essa resistência em procurar, muito pelo estigma da loucura, ou mesmo de se achar fraco, que não tem, está impotente diante das suas dificuldades e não tem possibilidade de resolver os seus problemas. Então, alguns indicadores para o aumento de problemas emocionais na pandemia. Então, isso já foi bem explorado, né, pelos meus colegas de mesa, né? Então, os riscos de ameaça à vida, né, como o professor Lucivaldo falou, inclusive a questão do luto, né, de quando havia, de fato, a falta de entes queridos ou de pessoas próximas, de não poder elaborar este luto, também não poder estar próximo dessas pessoas, de velar, né, de fazer todo o ritual de despedida. Restrições a atividades de lazer, educacionais e sociais. Então, aqui entra todas as questões, tanto relacionadas à prática de um esporte, às academias, atividades sociais, né, os eventos em família que não poderiam mais estar acontecendo, e também, de forma muito importante, né, que vai impactar nas nossas crianças, nossos adolescentes, a questão da escola, porque a escola, além do conteúdo formal que ela transmite, existe a convivência, existe a elaboração de mecanismos de habilidades sociais para convívio com os outros, para saber dividir, para saber compartilhar, interagir, e isso tudo foi dificultado. As crianças tiveram essa ruptura, né? Então, a desregulação emocional dos pais. Aí a gente pensa nos transtornos, nas dificuldades que os pais enfrentaram, que os cuidadores enfrentaram, né? Então, ansiedade aumentada, transtornos de depressão, momentos assim de muito medo da família e que a criança sente e presenciou tudo isso, né? O aumento do uso de mídias sociais, tanto pelos adultos como pelas crianças, né? Então, isso vai impactar na emoção, né? Com certeza, nos aspectos emocionais da criança e do adolescente, pelo fato de ele estar muito exposto, e muitas vezes, a conteúdos que os pais até não conseguiam ter o controle e saber o que eles estavam vendo, né? Então, isso acaba também acarretando o muito tempo de telas. A diminuição dos serviços legais para a prevenção da violência doméstica, a gente sabe também, né, com vários estudos, que houve um aumento, né, no caso de violência, de abuso, e que os serviços, eles estavam, assim, mais, apesar de que eles continuaram, né, sendo oferecidos, houve também
uma diminuição por conta ali do período mais grave ali da pandemia, né? A alteração da rotina familiar, porque a hora de dormir mudou, a rotina dos estudos mudou, os pais em casa, muitas vezes no home office, misturava, né, as questões do trabalho da casa com a questão dos filhos e das aulas. Então, a rotina foi totalmente alterada e isso também é um indicador para o aumento dos problemas emocionais. E problemas de ordem financeira, né, tanto com a questão do desemprego, dos trabalhos que as pessoas tiveram que reinventar, criar novas formas de trabalho, e nem todo mundo conseguiu se adaptar a esse home office. O estresse versus o adoecimento após a pandemia. Vamos pensar que, além do estresse que todo mundo passou, porque isso a gente não pode negar, de alguma forma, todo mundo foi afetado e teve, sim, momentos de maior estresse, de dificuldade para poder lidar com essa situação, a gente percebe que nem todo mundo adoeceu, né? Então, muitas vezes é classificado todo mundo junto, porque teve pandemia, então todas as crianças estão passando por maiores dificuldades, todas vão desenvolver um transtorno. Não é bem assim, né? Nós sabemos que a pandemia, ela funcionou como um evento catalisador. E em muitos casos, o que a gente pôde perceber é que situações que já haviam, que já estavam ali naquele contexto e que talvez não estavam sendo observadas, né, pela rotina diária, não estavam sendo colocadas à mostra, acabaram aparecendo de forma mais intensa. Então, ainda há muita discussão quando se fala da infância e da adolescência, se houve mesmo um aumento da incidência de transtornos ou se foi, na verdade, um aumento de busca de ajuda, porque as pessoas começaram a ter mais informação e menos preconceito para se falar sobre saúde mental. Começou a voltar mais esses olhos, né, para essas questões. Então, por exemplo, recentemente teve um fórum muito importante da área de pediatria, que eu participei online, e este fórum, ele trata de todas as questões da infância, mas o primeiro assunto a ser tratado foi a saúde mental. Então, a saúde mental começou a entrar pela porta da frente. É um problema ou é uma questão que todo mundo precisa discutir e pensar. Com esse aumento da informação, as pessoas começaram a buscar mais ajuda, porque houve sim uma intensificação de sintomas. Inclusive, uma meta-análise que foi publicada em maio deste ano, que acompanhou crianças do Brasil no período de um ano, né, de 2020 a 2021, ela vai falar que em 1 a cada 3 crianças tem sintomas clínicos relacionados à ansiedade e depressão. E é importante destacar que são sintomas clínicos, não se trata de um diagnóstico fechado, até porque essa meta-análise, ela analisou vários questionários, várias pesquisas, e não haviam diagnósticos precisos, porque eram mais questionários feitos aos cuidadores, no caso de adolescentes, a eles mesmos. Então, são sintomas, né? Os sintomas relacionados à depressão, mas é um número bastante grande, a gente vai pensar 1/3, né? E a incidência maior quando há sintomas ou traumas prévios. Então, os sintomas, eles aparecem com maior frequência e maior intensidade em crianças e adolescentes que já tinham passado por algum evento traumático ou já estavam fazendo algum tipo de tratamento, ou que os pais evidenciavam que antes já havia algo que não estava bem na sua saúde mental. Quanto maior a conectividade em mídias sociais, maior o sentimento de solidão. Isso também é um dado desta meta-análise que é bem interessante da gente analisar, porque a interação pelas mídias sociais, né, pela internet, pelo WhatsApp mesmo, ou por outros canais, foi um mecanismo das pessoas se aproximarem e não se isolarem tanto. Em contrapartida, muitas vezes as crianças começaram a se comunicar tanto através desta via, ou a acessar mídias mesmo, né? Instagram, Facebook, TikTok, e a se afastar do convívio social. E o sentimento de solidão, ele é mais exacerbado quanto mais tempo estas crianças e adolescentes passam diante das telas e com menos contato físico, mesmo agora, depois da pandemia. Eu vou trazer aqui um pouco dos dados de uma pesquisa que eu mesma estou desenvolvendo, que é uma pesquisa realizada a partir
da minha prática clínica, dos atendimentos que eu faço, porque 95% dos meus atendimentos são com crianças e adolescentes, né? Depois da pandemia, os pais, eles têm falado que o aumento de sintomas de desregulação emocional foram observados na pandemia. Mas é interessante a gente pensar que eles foram observados na pandemia, e não que necessariamente eles surgiram nesse momento, mas os pais conseguiram perceber mais esses sintomas a partir da pandemia, do momento que as crianças estavam mais em casa, que elas estavam tendo que ficar longe dos seus amigos, da escola. 50% dos casos que eu tenho atendido são de fobia social, e vários estudos têm trazido isso como uma consequência que a gente pode perceber no comportamento das crianças. Dificuldade de fazer trabalhos em grupo, de estar no meio de um grupo maior de pessoas. Eu atendo crianças de 10, 11, 12 anos que não querem tirar a máscara de jeito nenhum. Relacionado a questões de autoestima, porque eu não quero mostrar o meu rosto, porque eu sou feia, porque a minha aparência não é legal. Relacionado a questões de medo mesmo, de contágio, por terem perdido alguém da família também. Sintomas relacionados a um nível de ansiedade moderado a grave têm aparecido em 75% dos casos que eu tenho atendido, né? Esses sintomas, assim, eles podem ser tanto de questões físicas, né, de paralisar na chegada da escola, de uma respiração ofegante na hora de fazer uma prova, de não conseguir realizar, um choro excessivo, não conseguir dormir, terror noturno, muito estresse, muita ansiedade. Então, esses sintomas têm aparecido de uma forma bem consistente, né? E 90% desses casos, eles vêm por encaminhamento da escola. Então, a escola, ela é muito parceira nesse processo de observação do comportamento da criança, até porque a criança passa muito tempo no ambiente escolar. E muitas vezes a família ela vai tentando negar aquela situação por falta de conhecimento, por N fatores que afetam, né, a vida cotidiana, e quando a escola, quando os professores, a coordenação da escola chama atenção para alguns comportamentos da criança, imediatamente eles acabam acatando e vindo procurar o atendimento, né? 85% dessas crianças apresentam dificuldades de aprendizagem, e surge daí muitos questionamentos com relação a isso. Será que estão aumentando os casos de dificuldades de aprendizagem? Ou também os transtornos, né? Como, por exemplo, o TDAH? Nós temos que ser muito criteriosos quando a gente vai fazer esse tipo de análise, porque houve uma lacuna de tempo em que as crianças estiveram fora da escola. Crianças que passaram pela pandemia, principalmente no período de alfabetização, tiveram um déficit muito maior da aquisição dos conteúdos. Crianças da educação infantil que não tiveram aquele desenvolvimento muito mais construído, por exemplo, da psicomotricidade, da questão da coordenação motora do seu corpo, né? Nas atividades, elas vão apresentar talvez alguma demora nesse processo de alfabetização, de aprendizagem, inclusive do raciocínio lógico ou da questão linguística. Então, é preciso dar este tempo, entender que cada criança viveu esse período da pandemia de uma forma diferente, e muitos não tinham acesso a uma internet de qualidade para assistir às aulas, e mesmo quando tinham, o foco, a atenção da criança era desviada pelos fatores da casa, por onde ela estava, e muitas não conseguiram fazer o acompanhamento, e mesmo as que fizeram, elas tiveram sim vários pontos que elas não conseguiram entender o conteúdo, uma compreensão mais abrangente, elas não tinham aquele contato direto com o professor. Então, essas dificuldades, elas vão aparecer em maior quantidade, e elas precisam ser avaliadas se elas não fazem parte de um processo de readaptação agora, nesse momento pós-Covid. Alguns sinais que sugerem maior atenção e que são importantes que a gente, né, enquanto profissional da saúde, possa orientar os cuidadores com relação a isso, para se pensar em problemas. Não estamos falando de transtornos, estamos falando de problemas que envolvem a saúde mental da criança. Comportamento na criança é comunicação.
Então, sempre que a criança está querendo expressar algo, ela não vai chegar e dizer: estou me sentindo muito triste, estou com muita raiva. É muito difícil para a criança conseguir colocar, muitas vezes, em palavra os seus sentimentos e as suas emoções. Então, ela vai demonstrar por comportamentos, como, por exemplo, o choro excessivo, medos que ela não tinha antes e começa a ter de forma mais exacerbada, distúrbios do sono e da alimentação, né, de insônia, ou de dormir demais, ou pesadelos, alimentação, tanto a inapetência como aquela alimentação mais descontrolada, o uso excessivo de açúcar ou de alimentos industrializados, né? O isolamento social, quando não quer brincar, não quer ir na casa do amiguinho, não quer conviver com outras crianças, prefere ficar mais isolada. A incapacidade de brincar e desfrutar de atividades ao ar livre. Nós sabemos que o celular muitas vezes prende a criança e ela acaba ficando mais numa atitude sedentária, quando ela tem muita exposição a telas. Mas quando ela não tem esse aparelho na frente dela, nem um tablet, nem nada nesse sentido, e mesmo assim a criança não consegue brincar, não quer interagir, é um sinal de alerta. Distúrbios de separação, a dificuldade de ficar longe dos pais, volta a dormir na cama dos pais, né, dos cuidadores, chora se fica longe, coisas que não aconteciam antes e de repente começam a aparecer. Relacionados à escola, principalmente a desatenção e o baixo desempenho escolar. Então, são sinais de alerta para se olhar o que está acontecendo a este entorno da criança, né? E se isso sugere um problema de saúde mental. Excessos no corpo e nas reações aos eventos. Então, vamos pensar nesses excessos no corpo como atitudes compensatórias para alívio, muitas vezes, de um sintoma ansioso, como roer as unhas, cutucar o cantinho do dedo, ou então arrancar cabelos. Também temos a automutilação, né? Então, assim, vários comportamentos que indicam que algo não está bem, que a criança está querendo expressar que ela está sentindo uma dor que ela não sabe verbalizar. Ou então a reação aos eventos, quando a criança fica muito reativa, explosões de raiva, de choro, de agressividade, que não eram comuns na criança. Quando nós pensamos, então, dentro desse quadro, desses sinais de alerta que nós precisamos aprender a identificar, né? Alguns foram elencados aqui. Se nós pensarmos numa perspectiva de promoção da saúde mental da criança e do adolescente, nós temos que ter em mente que a primeira coisa que nós temos que fornecer enquanto profissionais de saúde é informação. A informação, ela precisa ser dita e redita muitas vezes. Quando a gente fala de saúde mental, temos que pensar nesse estigma que ainda existe com relação à saúde mental, como se fosse algo para loucos, como se fosse algo que vai tirar o meu controle da minha vida, então eu sou vulnerável e isso é feio, e isso é sinal de fraqueza. Então, explicar, expor o sentido, né? A necessidade de se buscar também, não só a saúde, a gente sabe que não existe essa separação, né? Como o professor Ducivaldo falou, nós somos um corpo só. Então, quando existe algo que afeta as nossas emoções e nossos sentimentos, isso vai refletir no corpo e vice-versa. Sabemos da importância da promoção da saúde mental através da implementação de políticas públicas, também um fator que já foi mencionado pelo professor Ducivaldo, eu vou passar mais rapidinho, porque ele já falou muito bem sobre isso, e a gente sabe da nossa função, né, enquanto profissional de saúde, na pesquisa, em colocar o nosso papel como cidadão também na busca desses direitos e de implementar políticas que ajudem a assistir melhor as nossas crianças e adolescentes, né? A escola, ela é um espaço de promoção de saúde. Então, esta parceria com a escola, com os professores, para que a gente possa ouvir. Eu gosto muito de ir às escolas, né? Quando a queixa vem do ambiente escolar, que foi a escola que percebeu, eu gosto de ir, fazer uma visita à escola, conversar com os professores, porque isso a gente pode trazer eles para o nosso lado para nos ajudar a criar uma estratégia de ajuda a essa criança, de assistência, que seja um trabalho em equipe.
E que a escola possa ir aprendendo que, apesar de que ela não está ali para educar a criança, ela faz uma sustentação, muitas vezes, né, desse elemento da saúde mental, porque a criança, muitas vezes, em casa, ela passa uma situação muito difícil. Às vezes, ela tem um adulto na casa que não é uma referência saudável para ela, e ela tem no professor esta referência. Então, é importante que na escola também tenha espaço para que as crianças, os adolescentes, falem a respeito do que eles sentem, né? O processo de saúde mental, de promoção, também envolve a psicoeducação. As nossas crianças aprendem a matemática, o português, a geografia, mas nós mesmos, enquanto adultos, e os nossos filhos, parentes, crianças, enfim, elas muitas vezes não sabem o que é sentir medo, o que é sentir raiva, como que é isso no meu corpo, o que eu faço com esse sentimento, eu posso sentir? Então, a psicoeducação, ou educação emocional das crianças, é um processo que eu também trago dentro da psicoterapia, para que a criança possa se autoconhecer e entender o que ela está sentindo. A análise criteriosa dos fatores de risco e proteção. Então, perceber o que há ao entorno desta criança, né? A vizinhança, o espaço que ela tem, se ela tem espaço para brincar fora de dentro de casa, se ela fica muitas horas dentro da casa, em frente a telas, como que é essa relação dela com os cuidadores, como que é na escola, se ela sofre bullying, se não sofre, se ela pode brincar, se ela tem um espaço para ela de acolhimento quando ela se sente triste, quando ela não está bem, ou se isso é colocado como algo que ela não pode sentir, deixa para lá, não é nada. Então, a gente entender como que são esses fatores ao redor dela, né? A importância do brincar. Sabemos que nossas crianças estão cada vez mais cheias de atividades a fazer. E o brincar de forma livre e espontânea, muitas vezes, precisa ser indicado até mesmo no processo de psicoterapia. Então, muitas vezes, para os pais, para os cuidadores, eu peço, né, eu oriento para que uma medida terapêutica que a criança tenha horas para brincar de massinha, com barro, com areia, ao ar livre, principalmente quando ela está naquela fase dos 4, 5 aninhos ainda, que muitas vezes os pais já estão preocupados que ela aprenda a primeira letra e ela precisa deste local que ela possa extravasar as suas emoções através do corpo pela brincadeira. As atividades físicas entram nesse contexto também, o contato com a natureza e uma visão global do ser humano. Muitas vezes as crianças chegam com um problema que é detectado na escola como algo de saúde mental, mas ela está com um déficit de vitamina D. Ela está com um problema de imunidade. Ela está com uma anemia e ela não tem ânimo para fazer as coisas. E ela não está com depressão, ela está anêmica. Então, por isso que quando a criança chega, é preciso uma anamnese bem completa e ver se existem algumas outras coisas que precisam ser pedidas para fazer esta análise, outros exames, a consulta com outros profissionais, observar como que é essa rotina da criança, porque não se trata muitas vezes de um problema de ordem de saúde mental. Às vezes é algo orgânico, metabólico, problema de tireoide, outros fatores. Então a gente precisa olhar todos esses fatores antes de pensar em algum diagnóstico. Falando em diagnóstico, é importante também ressaltar que existe, muitas vezes, uma patologização da infância e da adolescência. A gente pode ver pelos números de Ritalina que são prescritos, por exemplo. Existe um aumento muito grande. Muitas vezes se fala que porque hoje se há mais uma acessibilidade aos diagnósticos, e isso também é uma realidade, mas em muitos casos existe uma tentativa de colocar a criança numa caixinha, numa forma de que ela se comporte de determinada maneira dentro da escola, e muitas vezes isso não era necessário. Então, a importância de entender que o adolescente, às vezes, ele vai querer ficar mais isolado mesmo, isso faz parte do desenvolvimento dele, de se afastar um pouco dos pais, dos cuidadores. Então, algumas coisas, elas são próprias do desenvolvimento infantil e da adolescência, e não significam, de fato, que existe algo ali que seja um transtorno. Dentro do processo que eu realizo, né, enquanto psicóloga clínica, e é uma tendência, uma orientação de quem trabalha com psicoterapia infanto-juvenil, é o trabalho de orientação parental,
que não significa ensinar pai e mãe ou cuidador a educar o seu próprio filho. Não. A gente tem que acolher esta família, entender como que é essa realidade e buscar a promoção de saúde da criança. Para isso, é preciso avaliar as condições psíquicas dos cuidadores, porque a criança, muitas vezes, ela traz um comportamento que é um sintoma que vem da família, que é algo que está acontecendo ao seu entorno. Quando aparece um comportamento na criança, é que a família vai buscar ajuda e que estes problemas que estão permeando o meio da criança acabam vindo à tona. O acolhimento da queixa e da demanda. Por que diferença entre queixa e demanda? Porque às vezes a queixa se relaciona àquilo que a família traz, ao que a escola apresenta. Mas quando a criança chega, a demanda é outra. Como, por exemplo, um caso em que o problema que a escola trazia era uma timidez exacerbada da criança e o medo que ela estivesse vivendo um processo de depressão. Mas a demanda encontrada na criança é que ela estava sofrendo bullying na escola. Então, assim, era outro fator que estava desencadeando aquela timidez, aquela vontade de ficar mais isolada, e eram outros fatores que não estavam sendo observados. Então, entender tanto aquilo que a escola traz, que os pais trazem, como também aquilo que a criança e o adolescente vai falar em sessão, né? O acolhimento e a validação das emoções e sentimentos. Aquilo que eu já disse anteriormente, em aceitar que a criança está triste, não dizer deixa para lá, nomear aquele sentimento. Isso que você está sentindo é raiva, porque você não conseguiu aquilo que você queria. Tudo bem sentir a raiva. O que eu faço com essa raiva? Eu posso bater no meu colega? Então, é poder dar esse espaço da criança falar o que ela sente e mostrar, e a gente validar para depois poder intervir. Desenvolvimento da resiliência versus a baixa tolerância a frustrações. E isso precisa ser trabalhado principalmente nos cuidadores, porque há uma tendência muito grande dos cuidadores de não ser rejeitado pelos filhos. Então, eu quero fazer tudo o que ele quer, porque se eu não fizer, ele não vai gostar de mim. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com essa tolerância baixa à frustração nos pais, nos cuidadores, para que as crianças comecem a desenvolver esses mecanismos de entender ou não, de saber que às vezes não vai dar certo o que elas querem, que elas precisam entender esses limites. O diagnóstico não significa promoção de saúde exatamente, porque muitas vezes, quando se chega a um laudo relacionado a um transtorno mental, por exemplo, a escola ou os pais acabam se apegando demais a esse diagnóstico e tudo que a criança faz é validado por esse diagnóstico. Então, em vez de eu promover para que ela desenvolva mais, eu digo, não, mas ela faz isso porque ela tem um transtorno opositor. Não, ela faz isso porque ela tem TDAH. Então, não adianta que eu não posso ajudar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. O comportamento dos cuidadores impacta profundamente no comportamento das crianças e adolescentes. Então, olhar como esses cuidadores agem. Como, por exemplo, chegou esses dias em meu consultório uma criança que, quando eu peço para ela desenhar algo que tenha relação com uma pessoa especial da vida dela, ela desenha o celular. Porque quando ela lembra da mãe, ela pensa no celular, porque a mãe está o tempo todo no celular. Então, olhar para esse adulto, para esse cuidador, se o que ele está pedindo e solicitando da criança não é incongruente com a forma que ele está lidando com essa criança, que muitas vezes é, e aquele cuidador ele não está percebendo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente não está ali para apontar erros, a gente está ali para acolher, mas ajudar nessa orientação, né? Quando eu vou fazer essa devolutiva e trago essas questões da criança, o próprio pai, a própria mãe vai fazendo as suas avaliações e vai entendendo qual o seu papel. Estimular a criação de estratégias possíveis, e precisam ser possíveis, dentro da dinâmica familiar, para a otimização de tempo de qualidade e para a efetivação de melhor conexões entre as gerações. Então, não é o tempo que eu estou junto com a criança, mas como eu aproveito este tempo. Se eu estou ao lado do meu filho, mas eu estou no celular e não estou conversando com ele, este tempo não está sendo bem aproveitado.
Bem, nas minhas considerações finais, eu gostaria de ler um pouquinho este poema da Ruth Rocha, que eu cortei aqui alguns pedaços, que tem a ver com a gente pensar em promoção da saúde, né, da criança e do adolescente, entendendo isso como um direito e como um trabalho que nós, como profissionais de saúde, temos que levantar a bandeira sempre, né, de defender essa promoção de saúde para além de um diagnóstico, que a criança consiga viver de uma forma mais ampla, sendo respeitada e protegida em todas as esferas. Toda criança tem direito, deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada. Falar pelos cotovelos. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. E com isso eu encerro a minha apresentação, agradeço a todos. Aqui estão os meus contatos, né? Eu vou parar a partilha e estou aberta às perguntas. Obrigada, Crislaine, pela excelente apresentação e explanação. Então, está aberta as perguntas. Os participantes podem colocar as perguntas no chat ou abrir o microfone. Já que ninguém perguntou, então vamos fazer aqui uma... Ninguém quer fazer perguntas? Comentários? Gostaria que colocassem no chat o que os participantes acharam da palestra, que consideram de pontos fortes, pontos positivos, pontos negativos. Excelente colocações, muito boa palestra. O que vocês acham sobre a questão de que a gente tem que estar preparado para a próxima, né? E agora a gente não tem mais desculpa que a gente não sabe fazer, concordam? Então, até o Lucivaldo até colocou ali que precisamos de políticas, né, que estejam preparadas para isso, né? A gente sabe que a gente só trabalha na dor, né? Então, quando tiver dor de novo, a gente vai trabalhar e vamos correr atrás e vamos fazer. Mas, assim, o que eu vejo assim, que vocês, quer dizer, tanto para a criança, né, Crislaine, e nós, né, Lucivaldo, pensando num grupo geral, assim, e que vocês colocam assim, como perspectiva de talvez a gente se preparar, nós como fazendo promoção da saúde, né, o que a gente pode fazer para, pensando num futuro próximo aí de uma nova pandemia, que atitudes a gente pode ter, não de última hora, mas com planejamento e tudo mais. Tem alguma sugestão? As palestras, os palestrantes colocaram bem, né, as questões positivas e negativas, né, os prós e os contras que nós tivemos na área da saúde, os profissionais de saúde que trabalharam no Covid, o medo, né, porque os profissionais da área de saúde, eles sempre enfrentam as patologias, sempre enfrentamos as doenças, né, mas com o Covid, isso exacerbou, né, são um dos medos que exacerbou, porque veio o medo do finito, o medo da morte, o desconhecido, né, para todos. Então, assim, tivemos em todas as áreas, o professor Lucivaldo também colocou as questões, né, da questão do Covid, também das pessoas, né, dos estudantes, os sintomas mais os esforços, né, emergentes, né, da assistência imediata, todas essas questões, todas essas reflexões que nós temos que fazer. E ficou o medo, né? Será que vamos ter uma nova pandemia, uma tão pior ou tão agressiva? O que vem no futuro? O que nos aguarda, né? E depois de sair do enfrentamento de uma pandemia, a saúde mental, como o professor Lucivaldo colocou, os palestrantes, de uma forma geral colocaram,
a importância dessa promoção da saúde, né, professora Crislane? Não só das crianças, mas também de todos nós, né? De todas as áreas, da família, dos profissionais de saúde, os alunos, os professores, né? Como enfrentar tudo isso e como acolher, né? Acolher essas pessoas que passaram por isso, como detectar os sinais e sintomas e o que fazer com isso. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos professores pela brilhante explanação. Fica aberto, o professor Lucivaldo quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma colocação, professor Crislane, fiquem à vontade. Eu acho que a partir daquilo que o professor Marcelo levanta, eu acho que fica como diz, uma angústia, sabe? Não sei se para a próxima a gente vai estar preparado para enfrentar a próxima. Parece que a gente está sempre meio atrasado no sentido da preparação, né? Mas o que eu percebo, talvez que a pandemia, entre tantos elementos, né? Acho que a pandemia fez a gente entender esse conjunto humano, né? Esse conjunto da questão da natureza biológica, natureza psicossocial, que tanto já é falado pela saúde, na definição de saúde. Eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, ter uma visão ainda mais evidente disso, primeira coisa. Segundo, eu acho que a importância dessa promoção também da saúde mental, seja aquilo, a partir daquilo que a professora Crislane dizia, né? Desde as idades mais precoces, né? As fases mais precoces na escola, esse contato que se tem com famílias, né? Mas, sobretudo, essa educação para a saúde mental, né? Esse acolhimento dessas angústias, desses sofrimentos que a gente passa, que é humano, que é do humano, né? Eu vejo como um elemento que pode nos dar um pouco mais de segurança. Eu não consigo, de repente, pensar em algum sentido assim que vai nos dar a resposta, porque talvez as questões serão outras lá pela frente, sabe? Mas talvez o que eu vejo aqui, se a gente já tivesse, desde 2007, a gente percebe que tem se cogitado bastante a questão do incentivo às políticas da saúde mental, mas ainda a gente não avançou. E talvez agora seria a hora disso, né? Não sei, penso um pouco para isso. E, além disso, para a educação. Eu acho que não tem a parceria. Eu sempre sou muito, não sei se a gente também está nesse ambiente, mas eu sou muito parceiro de universidades de pesquisa. Eu acho que as universidades têm um papel fundamental nesse sentido, né? Professora Crislane, quer fazer as considerações finais? Eu agradeço. A Jane Biscaia Hart, uma participante, ela colocou que o espaço da saúde mental sempre foi revelado a segundo plano, mas acredito que muito se evidenciou sobre a necessidade de cuidar de saúde mental e promover a saúde como um todo. Isso, realmente, Jane. Eu também confio nisso, sabe? Que houve, sim, um aumento de um olhar, né? Como eu falava, assim, a saúde mental, o cuidado com a saúde mental parou de entrar pela porta dos fundos. A gente começa a olhar mais como um todo, não pensando apenas nos aspectos físicos, mas em todos os aspectos, né? Biopsicossociais do ser humano, como o professor Lucivaldo salientou. Essa pergunta do professor Marcelo nos causa realmente muita angústia, né? Não estamos preparados. Talvez a gente esteja mais resiliente, né? As pesquisas estão mostrando também que se volta mais o olhar para entender essa situação. E é interessante observar como a capacidade do ser humano de adaptação, porque
foi recorde o tempo que se fez vacina, né? Então, assim, pensar que o ser humano, ele tem essa capacidade, isso também nos dá um incentivo, nos dá um entusiasmo, por outro lado, né? Se tem um lado que causa angústia, tem um lado de pensar que tem muita gente pesquisando, estudando, e vocês são um exemplo disso, que estão aqui tentando pensar, dando um espaço para pensar sobre promoção de saúde, e a importância de levar essa promoção de saúde para as pessoas que nós atendemos e assistimos, como aquele compromisso mesmo com a comunidade, né? Daquilo que você estuda, daquilo que você pesquisa, e transferir isso para a comunidade em forma de trabalho, de serviço, de informação, para tentar chegar a muito mais pessoas, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Então, vamos encerrando. Eu agradeço mais uma vez a professora Crislaine, professor Lucivaldo, professor Marcelo, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui nessa tarde, final de tarde conosco, né, com o congresso. E quero lembrar que a apresentação que nós teremos apresentação oral de trabalho no dia hoje, né, das 19 às 21 horas. Obrigado a todos e até mais. Bom evento.